Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu quero trazer uma palavra bem direta e objetiva para você, tá bom? Então, lá em Êxodo, capítulo 5, quando Arão e Moisés foram se apresentar a Faraó e pedir Faraó para libertar o povo de Israel, para eles celebrarem uma festa ao Senhor no deserto, para eles adorarem o Senhor, Faraó não libertou. Ainda falou assim: não vou libertar o povo não. E mais, já que eles estão com tempo de ouvir essas palavras mentirosas, ou seja, as palavras de Arão e Moisés, eu vou dobrar o trabalho deles. A palha que eles recebiam para fazer os tijolos, agora eles não vão mais receber. Agora eles mesmos vão ter que ajuntar a palha, fazer a mesma quantidade de tijolos. Eles não vão ter tempo mais para ficar ouvindo essas palavras, não. E aí eu te digo, você sabia que isso acontece na nossa vida? Ou seja, Faraó dobrou o trabalho deles para que eles não tivessem tempo de ouvir o que o Senhor estava falando através daqueles homens de Deus, daqueles profetas. Faraó fatigou o povo, deixou o povo tão cansado, tão exausto, a ponto do povo não procurar mais saber o que Deus estava falando com eles. E isso acontece na nossa vida. E aí você pode me perguntar, Silvana, mas então será que o meu patrão é um faraó na minha vida que me obriga a trabalhar de dia e de noite? Ou o governo? Se bem que eu estava pensando nisso, eu falei, Senhor, o governo pode ser comparado a um faraó, né? Que eles querem que a gente trabalhe, que a gente rale igual uns escravos, não tenha nem tantos benefícios e ainda trabalhe até morrer. Mas não é nesse sentido que eu quero trazer essa palavra para as nossas vidas. E sim que esse faraó, às vezes, está dentro de nós mesmos. Sabe como? Quando nós mesmos nos obrigamos a trabalhar dia e noite sem parar para conquistar as nossas coisas, e aí acaba que a gente fica tão cansado, tão fatigado, que não tem tempo. Não tem tempo de ir à igreja, não tem tempo de ler a Bíblia, porque está cansado, não tem tempo de adorar o Senhor, não tem tempo de buscar o Senhor, porque o cansaço faz isso com a gente. E nós temos que ter cuidado com isso. E eu não digo só trabalho secular, onde a gente recebe o nosso salário, não. Eu digo trabalho também para o Senhor. Você sabia que tem pessoas que trabalham tanto para Deus que não tem tempo nem de buscar o próprio Deus? Não tem tempo de adorar o Senhor, de tão ocupada que elas estão em fazer, sabe, aquilo que Deus mandou, porque elas acham que tem que fazer assim, assim, porque se não fizer desse jeito, não está de acordo com o que Deus falou. E às vezes o Senhor quer que você pare, que você só o adore, porque tudo Ele vem dele, Ele nos direciona, Ele faz as coisas andar. A gente não pode ocupar todo o nosso tempo com trabalho, achar que está agradando a Deus, sem parar para ouvi-lo, porque a gente tem que parar para ouvir as instruções do Senhor. Às vezes o Senhor mandou a gente fazer alguma coisa e já está dando outra instrução, mas a gente está tão ocupado, tão focado obstinadamente naquilo, que a gente não para ouvir o que Deus tem de novo para falar. E essa palavra que eu queria trazer para vocês, lá em Mateus, que eu acho que também tem a ver com isso aqui que a gente está falando, lá em Mateus 6, ele fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês haveis de comer, ou de beber, ou de vestir, porque não é a vida muito mais do que o alimento? Não é o corpo muito mais do que as vestes? Observe as aves do céu. Elas não trabalham, elas não colhem para si, não ajuntam para si em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as alimentam. E os lírios do campo? Eles, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a erva que hoje existe e que amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Vocês valem mais do que as aves do céu, valem mais do que a erva do campo. Portanto, não andeis ansiosos com essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente escuta muito isso, né? Mas muitas das vezes não coloca em prática. A gente escuta, olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que essas outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente muitas das vezes não coloca em prática,
Porque a gente está preocupado, sabe? Não, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso pagar aquilo, porque eu preciso comprar aquilo, não, porque eu preciso dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Quando o Senhor está querendo que você ocupe mais o seu tempo com Ele, com as coisas dEle, ouvindo o que Ele tem a te dizer, o adorando, o buscando, o reverenciando, indo para sua casa. Jamais a gente pode deixar de estar na casa do Senhor porque está cansado de tanto ter trabalhado. Porque a gente está buscando primeiro o nosso trabalho, né? Desse jeito. E depois a casa de Deus. Hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para a casa do Senhor porque eu estou muito cansado, estou morto. E o Senhor vai entender, né? Outro dia eu vou, outro dia eu vou. E esse outro dia, ó, vai passando. Quando a gente vê, aí não quer mais ir. E acha que Deus entende, fica por isso mesmo. E o que acontece é que a gente fica, ó, trabalhando, quando na verdade o Senhor poderia estar nos dando essas coisas que a gente está buscando, né? Com tanta vontade, o Senhor poderia estar trazendo nas nossas vidas, nos sustentando, sem a gente precisar se esforçar tanto. Não é errado a gente buscar os nossos objetivos e os nossos sonhos, contanto que a gente busque primeiro o reino de Deus. E a palavra ainda diz, o vosso Pai Celeste sabe de tudo que você precisa. Tudo provém dele, a nossa provisão está nele. Quando a gente busca primeiro o seu reino e a sua justiça, ele acrescenta na nossa vida as demais coisas. A palavra que eu tenho para você nesse vídeo é que você não ande tão preocupado com o trabalho, com as suas coisas, e sim que você busque primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor, porque o seu Pai sabe exatamente do que você precisa e ele que vai acrescentar na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus.